Seja bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Meu nome é Anderson e nesse vídeo vou te mostrar 35 referências bíblicas sobre oração. A primeira referência está em Efésios capítulo 6, verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tiago, capítulo 5, verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Jonas, capítulo 2, verso 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. João 14, versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Salmos 118, verso 5. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Lucas 22, versículos 31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Marcos, capítulo 9, versículos 28 e 29. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 32 e 33. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Salmos 22, verso 24. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Hebreus 5, verso 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Mateus 18, verso 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Lamentações, capítulo 3, verso 57. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Atos, capítulo 9, verso 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Salmos 91, versículo 15. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Marcos 14, verso 38. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mateus 14, verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho.
Atos, capítulo 10, versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até a esta hora, orando em minha casa a hora 9. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Salmos 142, versículos 1 e 2. Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Mateus capítulo 6, verso 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Lucas 18, do versículo 6 a 8. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Orai sem cessar. Salmos 18, versículo 6. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Jonas, capítulo 2, verso 2. Ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. João 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta. Salmos 50, versículo 15. E clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mateus 7, versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Marcos capítulo 11, verso 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Mateus 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Chegamos ao fim de mais um ensino bíblico no canal A Porta Estreita. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas com a palavra de Deus.
Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.